A partir de agora, a repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouve no Bom Dia 98. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização: CDL Santos Praia. Bom dia! Chegando por aqui mais uma edição do Bom Dia 98, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h45 às 8h15 da manhã, em uma realização da Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia, aqui Zé Torquato, assumindo o comando, e espero contar com a sua audiência para que você possa interagir conosco e comentar as principais notícias junto com os nossos analistas da região e do país, evidentemente também abrindo espaço para o noticiário internacional. Para tanto, nós teremos os nossos canais de comunicação disponíveis aqui no nosso programa. Participe conosco. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Às 6h50, já temos a postos o comentarista Alexandre Nunes, que é diretor executivo do Santos e Região Convention Investors Bureau. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes da 98, bom dia, Tiago, que nós tenhamos uma ótima semana, né? Para todos nós, muito trabalho, muitos negócios. Se Deus quiser. Ô, Alexandre, passou bem o final de semana? Um final de semana bem atípico, né? Curtindo um pouco mais a questão dos eventos, dos negócios aí na região de Campinas, mas foi bem interessante acompanhar toda a movimentação que a nossa região teve por conta da tocha olímpica, por conta da movimentação, né, nos esportes. Acho que foi muito interessante essa semana que passou, e o início dessa começa com todo o gás. Ok. Tiago, bom dia, seja bem-vindo. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes da 98. Entrada de Uber na região faz motoristas de táxi regulamentados trabalharem por até 24 horas. MP cobra projeto para outeiro de Santa Catarina em Santos. E sem médicos, PS de Cubatão orienta paciente a procurar outra unidade de saúde. Então, vamos falar então da questão do Uber que vem chegando. Não é uma questão local, é uma questão mundial, mas evidentemente que até nós temos aqui ressonância no nosso programa, os taxistas que nos ouvem, cobrando um controle maior em relação ao Uber, Tiago. Toda essa disputa entre as empresas de táxi regulamentados e o aplicativo Uber, que mesmo de modo clandestino já é uma realidade da região, gerou um efeito que chegou ao bolso de quem está na ponta, os clientes. Para reagir à concorrência gerada por novatos, aplicativos ligados aos táxis tradicionais apostam em promoções com descontos de até 30% na tentativa de fazer mais corridas, mesmo que por um valor menor, para que os taxistas regulamentados ganhem mais no final do dia, segundo declarou um diretor do aplicativo 99 Táxis. Apesar de ser visto pelos clientes uma competição onde ele ganha um preço menor e tem mais uma competição, a prática, né, para colocar em risco a segurança, já que muitos motoristas são obrigados a trabalhar por mais horas, sendo que alguns declaram até trabalhar sem parar, até atingir o faturamento planejado, obrigando o profissional a operar em até 24 horas sem parar. Alexandre, essa questão dos táxis impacta diretamente no turismo. Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, e ainda tem resquícios disso no Rio de Janeiro, havia uma péssima reputação, não é? Então, o Poder Público fez alguns métodos de controle, você sabe disso, quem vai ao Rio de Janeiro sabe. Há uns 15, 20 anos atrás, pegar um táxi no Rio era uma atitude de alto risco. E agora temos a concorrência do Uber, que está forçando, de fato, havendo uma divisão das corridas, os profissionais a trabalharem às vezes 24 horas sem parar. Como é que você vê essa questão? Olha, Zé, é algo que é uma onda que você não tem como impedir que ela chegue, né? O Uber como aplicativo, como serviço, né? Disponibilizado aí à população de uma maneira geral, que graças à tecnologia você acaba tendo a facilidade de acesso, né, até de modo remoto a serviços. Isso é algo que a gente vem acompanhando, isso é no mundo inteiro,
né, essas opções, essas oportunidades que você encontra para encontrar um táxi, serviço de táxi, né, o serviço melhor de transporte, vamos colocar assim desta maneira, muitas vezes mais econômico que a tarifa convencional. No entanto, há de se considerar algo que é fundamental. O serviço regulamentado de táxi exige por parte do motorista, do condutor, né, e do veículo todo um processo de aferição. Junto, no caso aqui de Santos, junto à CET, então existe um controle do veículo, existe um controle e um treinamento voltado ao condutor do veículo que garante, de certa forma, uma segurança maior para o usuário, né? Agora, o que nós temos que observar é a qualidade do serviço, né? E eu acho que isso, de uma certa forma, Zé e ouvintes, faz com que os próprios taxistas busquem, né, o seu aprimoramento mais efetivo ao longo do tempo para oferecer serviços com maior qualidade. Você citou o caso do Rio de Janeiro e é fato, Zé. Há tempos atrás você ia ao Rio de Janeiro, você se perguntava ao entrar num táxi. Nós estamos no mercado aí já há algum tempo e o serviço de táxi é o serviço usual para os negócios, é o serviço usual para os eventos e até para o lazer, né? E você ficava muito apreensivo por qual caminho ir. Hoje você tem na sua mão GPS, você pode até checar se o motorista está indo, né? Está trafegando pelo melhor cenário, está buscando o caminho mais efetivo, mais curto. Enfim, você tem hoje até a ferramenta tecnológica que te dá um balizamento, mas realmente era muito complicado. Hoje o serviço de táxi no Rio de Janeiro melhorou e muito. Inclusive algo que nós temos já no Rio de Janeiro, que aqui na nossa região ainda não temos, é o recibo eletrônico, né? Que te dá a condição ali da corrida, que te dá a condição do quilômetro percorrido. Existe um controle mais efetivo, mais uma vez, o uso da tecnologia a favor de um serviço regulamentado. Então eu penso, Zé, que o serviço do Uber, ele acaba sendo essa alternativa de um serviço prestado ponto a ponto, né, que facilita o acesso ao usuário ao serviço e que eventualmente isso pode representar uma redução, né, nos custos. E eu citava agora, você perguntou como é que foi o final de semana, e realmente eu estive na região de Campinas, estive em Campinas desde a última quarta-feira, retornando ontem no final da noite à nossa cidade, à nossa região. E é interessante, na porta do meu hotel lá em Campinas, no centro de Campinas, havia um ponto de táxi. E foi muito interessante, isso é um fato, isso aqui não é uma historinha para contar pro ouvinte aqui, né, no rádio. A senhora acompanhada da filha na minha frente, fechando a conta, um ponto de táxi na porta do hotel. Eu queria chamar um táxi. Recepções imediatas. Nós temos um ponto aqui em frente ao nosso hotel. Ela, não, eu vou chamar pelo Uber, porque a minha corrida é para Viracopos. E ela, eu juro por Deus, aqui falo pro ouvinte, com 6 taxistas na porta do hotel, ela fez a opção do Uber. Aí a questão é, por quê? Será que é só a questão do preço ou uma questão de atendimento? Na questão preço, eu acho que a gente tem que reestudar, porque é uma questão de competitividade, o mercado tá aí aberto, né, a essas possibilidades. Na questão do serviço, eu acho que a gente pode evoluir muito. E eu, partidário, sou do serviço regulamentado, do serviço controlado, e tenho a convicção que os nossos taxistas que também nos ouvem no rádio, que estão agora fazendo a corrida com o seu passageiro, com o seu cliente, tem também a convicção que o atendimento hoje é o divisor de águas, né? A qualidade do serviço prestado, a forma como você atende o seu cliente é fundamental. E muitas vezes o preço não é a questão capital para você tomar a decisão de contratar ou não o serviço, mas sobretudo o atendimento. Então pensamos que o atendimento, e aqui o nosso taxista que já faz um trabalho maravilhoso ao longo do dia, possa também buscar o seu aprimoramento e atender cada vez melhor aos seus clientes. Então, a questão em pauta é a seguinte, que é a reclamação dos taxistas, que a regulamentação, você falou do preço, né? Então você tem todo critério para formar o preço. Uma vez que você não tem obrigações com impostos, você acaba criando um desequilíbrio, não é? Então, acho que essa questão tem que ser melhor resolvida. Eu não sou contra o Uber, mas creio que deve haver uma regulamentação. Tem que haver. A gente vem acompanhando, inclusive, na maior cidade do país, São Paulo, toda essa discussão também do uso ou não da ferramenta, da regulamentação ou não desse tipo de transporte. E é fato, tudo aquilo que não é regulamentado, tudo aquilo que não é previsto dentro do amparo legal, permite, né, que aquele que faz uso da atividade marginal, e veja, marginal no sentido não que esteja ilegal, né, mas há algo que não é regulamentado, você também fica desprovido de recolher os impostos, de recolher as suas contribuições, de fazer com que aquilo que faz a regulação de qualquer serviço exige de maneira pecuniária do prestador de serviço.
Qualquer profissional habilitado, qualquer profissional regulamentado tem as suas obrigações pecuniárias junto aos órgãos públicos, ao respeitar de regras, e eu acho que isso tem que ser estendido a todos. Eu vejo que no primeiro momento, Zé, o que chamou a atenção do Uber foi a facilidade de você acessar um serviço. E você ter a condição na palma da mão, através de um smartphone, através da rede de computadores, você conseguir acessar um serviço. Coisa que hoje todas as cooperativas e as associações de táxi também já estão avançando na oferta desta ferramenta de acesso ao serviço. Agora, é fato que a regulamentação vai garantir uma tranquilidade também ao usuário, ao cliente. Quem é aquele motorista? Aquele veículo está em condições efetivas de fazer o serviço, de fazer o transporte? E veja, nós estamos falando de transporte público, porque o serviço de táxi é um serviço público, é uma ortoga do poder público, no caso dos municípios, permitindo que condutores habilitados com veículos credenciados possam exercer o transporte público de passageiros. Para encerrar essa questão que está aqui na notícia, gerando essa jornada estendida dos taxistas, né? Isso tem que ser revisto, porque aí já impacta na segurança. Porque eu tô falando no Uber em relação a Santos, que a cidade tem um excelente atendimento de táxi, mas a gente sabe que no Brasil afora talvez não seja assim. Eu entendo aqui Santos como muito bem servida, há uma regulamentação que é muito bem feita, uma fiscalização também eficiente, que inclusive deve avançar nessa questão das horas de trabalho. Como é que você enxerga essa questão, Alexandre? Não há fato. Você conduzir um veículo, todos nós somos motoristas e sabemos que o cansaço, a fadiga te faz com que você tenha a perda de reflexo, te faz com que você tenha a probabilidade de cometer um equívoco, cometer um erro ao volante, e nós estamos falando também de algo, de um automóvel que muitas vezes, quando mal conduzido, acaba se transformando numa arma, né? E a gente vê aí, infelizmente, incidentes que acontecem diariamente no trânsito de toda e qualquer cidade, problemas aí muitas vezes por descuido do motorista. Então é fato que você tem que tomar cuidado, né, com a quantidade de horas que você está ao volante, da quantidade de horas que você está prestando o serviço. E veja, Zé, essa situação, né, que hoje está se levantando dos taxistas foi a mesma levantada junto aos caminhoneiros. Se você recordar-se, essa discussão ela já vem sendo colocada à tona pela regulamentação do transporte de carga, né, colocando uma jornada de trabalho fixa ao caminhoneiro, para que ele tenha pontos de parada, para que ele possa fazer, né, o seu descanso, para que possa continuar conduzindo o veículo com segurança. Então é fato que na questão dos taxistas, hoje essa extensão do trabalho, né, ela acaba sendo na equação igual a cumprir aquele faturamento desejado. Maior a competitividade, maior gente oferecendo o serviço, é fato que você tende a ter um faturamento menor, porque mais gente está disputando contigo o mesmo mercado. Então isso a gente tem que analisar com muita cautela, com muita propriedade, para que evitar que o nosso motorista, que o condutor, possa passar muito mais tempo ao volante do que faz hoje. No entanto, também é fato, Zé, que muitos taxistas, e existe isso dentro da legislação aqui no município de Santos e também em outras cidades, que além do condutor principal, você possa ter os taxistas auxiliares, né? Um veículo hoje de táxi, ele acaba não só andando nas ruas durante 8, 10, 12 horas, ele acaba rodando as 24 horas, mas o condutor acaba sendo objeto de rodízio, né? Do mesmo veículo você ter até 3, 4 condutores ao longo do dia. É fato que a féria, né? Como é popularmente conhecido o faturamento aí do taxista, cada qual que está ao volante pretende chegar a um patamar, né, que possa lhe garantir o sustento e garantir a sua qualidade de vida. Agora, essa equação, ela tem que ser fechada e tem que ser bem avaliada e também fiscalizada por parte dos órgãos que regulamentam esse tipo de serviço. 7h10, você está ouvindo o Bom Dia 98, uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Hora de saber a situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Thiago. Vamos lá, Zé. Santos Guarujá opera com 6 balsas em operação, o tempo de espera de aproximadamente 15 minutos. São Sebastião e Ilhabela, 2 balsas em operação, o tempo de espera é de 30 minutos. Guarujá Bertioga, 1 balsa apenas e o tempo de espera é de aproximadamente 30 minutos. Já nas estradas, Sistema Anchieta Imigrantes operando em 5x5, Zé. Tem mais informações? Olha só, a Via Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo do quilômetro 12 ao 10 devido ao excesso de veículos. A Serra da Via Anchieta também tem tráfego lento do sentido litoral do quilômetro 47 ao 48 devido a acidente.
7h03, APO Planos Odontológicos Empresariais, para sua empresa, fornecendo assistência odontológica de qualidade para os seus funcionários. Você não tem ideia de como a saúde bucal impacta na saúde geral do corpo. Saúde é saúde, gente. Não é só a parte estética que é importante, hoje está em voga, mas na APO você vai fazer aquela lição de casa, e você sabe que à medida que você vai cuidando da saúde bucal, você cria um ciclo, né, que você vai mantendo, você vai só mantendo a saúde bucal, né? Aí acaba diminuindo o número de ocorrências que você tem para corrigir, a incidência de cáries também diminui de uma forma constante. Por isso que você tem que pensar na saúde do seu funcionário e até na produtividade dele, que você vai acabar minimizando as faltas e tudo mais. Por isso tem um plano que está respaldado pelas principais empresas da região. Vou citar algumas, né? Tem parceria com a CDL Santos Praia, o Sistema Santa Cecília é cliente da APO, o Grupo Mendes é cliente da APO, Planos Odontológicos Empresariais, Rodrimar, entre outras empresas, além das parcerias com Unimed e Santa Cata. Conheça e faça adesão para os seus funcionários do plano da APO, Planos Odontológicos Empresariais, que inclusive o funcionário tem a opção de aderir para toda a família com excelente custo-benefício. 2104-4000 o telefone, o site apodonto.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, diariamente conosco aqui no Bom Dia 98, que vai falar de Olimpíadas e muito mais. Estamos recepcionando aqui nos estúdios da Rádio 98, campeão olímpico em Barcelona em 1992, hoje gestor esportivo e assumiu recentemente a Secretaria Nacional de Autoridade Brasileira de Controle e Dopagem, o Rogério Sampaio. Rogério, seja bem-vindo, obrigado por atender nosso convite. Bom dia, Zé, bom dia a todos, bom dia aos amigos da 98 FM. Grande prazer estar aqui com você nessa manhã de domingo. De segunda, aliás. Aliás, né? Tô começando a semana. Também com esse horário cedo, né, Rogério? O fuso horário ainda fica um pouco alterado, né? Bom, temos aqui também na bancada o Alexandre Nunes, que é diretor executivo do Santos Região Convention Vistos Bureau, e tem uma leitura muito interessante desse momento de Olimpíadas. Nós tivemos aqui a cerimônia não, aquele evento todo englobando a vinda da tocha olímpica, um evento referencial e marcante para nossa cidade, não é, Rogério? Eu começo com essa pergunta. Mais do que o evento em si, que foi muito bem organizado, essa é a minha percepção, e o Alexandre fica à vontade também para comentar. Qual foi o seu sentimento? Você um dia imaginou, você pensou realmente viver esse momento da tocha olímpica passar aqui pela sua cidade? Olha, foi um momento de muita emoção. Há 24 anos atrás eu tive uma vivência olímpica muito intensa, né? Que foi participar de uma Olimpíada, conquistar uma medalha, e anos depois poder ter novamente uma vivência olímpica aqui em Santos, junto com os meus amigos, familiares, dentro dessa cidade que sempre me recebeu, sempre foi extremamente carinhosa para mim. Ultrapassou assim os limites da emoção, né? Então a emoção para mim não foi só naquele momento, foi o dia inteiro, né? Foi uma alegria muito grande. Alexandre. Olha, eu sou testemunha, porque o Rogério, né? E assim como seu saudoso irmão, né? Rua Pará, Rua Espírito Santo, no Campo Grande, isso era o quintal de casa. Então, vi esse menino, né? Assim como eu que também sou menino, né? Crescemos e somos fã, né? E ficamos muito felizes. Você apoiou muito dele, não? Não, né? Não, quem é de arte marcial é de paz, a questão é, né? O tatame, ele é sagrado, né? Você não bate, você não apanha, você na verdade, você conduz uma arte que é o esporte e as artes marciais aí, o judô, da qual ele é capitão nisso, nos preconiza exatamente isso, né? A sabedoria, né? A forma como você conduz a sua vida, inclusive leva, né? Sai das quatro faces do tatame e leva-se pra vida toda aquela orientação que um sensei acaba nos passando. Nós jogamos muito futebol ali juntos. Isso, né? É verdade. Na peladinha a gente arriscava alguma coisa no gol caixote, né? Mas é com muita felicidade, Rogério, que a gente acompanhou a tua trajetória, né? E culminando com a medalha olímpica em Barcelona, realmente espetacular, e que deixou a nossa cidade, né, muito mais festiva, porque afinal de contas a intimidade com o esporte e Santos e a região daqui de toda a costa da Mata Atlântica, a Baixada Santista, né, que tem com o esporte é muito grande, né? Não é só você, outros medalhistas olímpicos frequentam e vivem na região, né? Começaram a sua carreira esportiva na região. E eu penso, né, que a emoção que te tomou ao longo do dia, né, eu infelizmente, Zé e ouvinte, estava distante, mas acompanhei de certa forma, estava em Campinas, a tocha havia passado, né, e passou
2 dias antes por Campinas e pela região de Campinas, então a gente percebeu a movimentação, e eu chegar aqui ontem, a cidade, vi toda, né, o amparato que ainda permanece, né, até na manhã de hoje aqui no Gonzaga, você vê, então de fato se respira um clima olímpico, e eu acho que isso é muito saudável, né, Rogério, inclusive para trazer de volta, né, chamar a atenção da criança, do jovem, do adulto, a importância que o esporte tem na vida. Eu acho que é um evento que, além de toda emoção, ele deixa como consequência a inspiração de, quem sabe, uma nova geração de atletas que anualmente surgem na nossa região. Foi um momento de muita emoção para mim, pessoalmente, estar ao lado de outros atletas, né, que eu passei a minha infância e juventude escutando falar, e não eram nem da minha modalidade, mas eram atletas olímpicos da cidade, né, como o Sérgio Teles, o Negrelli. Escutava as histórias de conquista de medalha olímpica do Manuel dos Santos, que foi medalhista em 1960. Sim, eu não havia nem nascido. E depois também atletas da geração posterior à minha, né? Como o Leandro Guilherme, a Daniele Zangrando, a Priscila Marques, a Andrea Berti e tantos outros atletas, né? Então foi uma grande alegria. Agora, Rogério, fazendo um paralelo rápido, não é? O que o Rogério pensou quando embarcou para Barcelona com o kimono emprestado? O que você tinha na cabeça? Eu tinha treinado muito, eu sabia que tecnicamente eu sempre fui muito autoconfiante, né? Então sabia que estava entre os 5 melhores atletas do mundo, sabia que confiava muito no trabalho, no treinamento que eu tinha feito, e sonhava na possibilidade de conquistar a medalha, acreditava muito que podia conquistar a medalha. Agora, logicamente, a medalha, o equilíbrio numa competição dessa é muito grande, e uma medalha de ouro, prata ou bronze, ou a não medalha, ela se desenha na hora da competição, né? O lado emocional, ele é muito exigido numa competição dessa, onde a pressão é muito grande. É um evento que ocorre a cada 4 anos, tem uma divulgação enorme, então o peso pro atleta é muito grande. E eu estava num momento que emocionalmente eu estava muito preparado para enfrentar aquele desafio, né? E a medalha acabou se desenhando na hora. Eu acho que eu tive 2 lutas chave naquela competição, né? Todas foram importantes, porque se alguma escapasse pelos dedos, a medalha de ouro não teria sido possível. Mas eu acho que 2 lutas foram lutas chaves naquele dia, que foi a segunda luta contra o sul-coreano, que foi uma luta em que eu comecei perdendo, consegui virar o placar e sair vencedor na segunda luta. Era um dos adversários mais técnicos e mais fortes da minha categoria na competição. E quando eu venci a segunda luta, os adversários já passaram a me olhar de maneira diferente, né? E a luta semifinal, aí já valendo vaga na final, valendo medalha, né? Contra o alemão Udo Kielmas, que era o atual campeão do mundo. Na verdade, a gente já havia se enfrentado em 2 oportunidades antes daquela competição, e cada um havia vencido uma vez, mas logicamente que ali naquele momento ele era o atual campeão do mundo, e foi uma luta chave, né? Com certeza a luta que mais me exigiu na competição, uma luta definida nas punições, mas eu tive a felicidade de sair vencedor e a final foi mais tranquila. Então, você enumerou grandes atletas do nosso judô que sempre fizeram um excelente papel nas Olimpíadas, e teremos aí logo mais, a partir do dia 6, os Jogos do Rio de Janeiro. Como é que tá o judô brasileiro? O judô tá muito forte. Eu acredito que a gente chegue com condições de conquistar medalha em até 7 categorias. Vejo que os tropeços são normais e fazem parte da competição, não só para nós, como também para os nossos adversários. E acho que o Brasil vai trazer entre 3 e 4 medalhas. Temos chance de conquistar até mais de uma medalha de ouro. Se vamos conquistar ou não é aquilo que eu falei anteriormente. A medalha se desenha muito na hora da competição, né? Às vezes você tem dificuldade com um atleta e de repente esse atleta acaba perdendo antes e o caminho se abre para você e você acaba chegando até a medalha de ouro. Então acho que nós temos condições até de trazer mais, como eu já falei, mais de uma medalha de ouro. O feminino chega mais forte que o judô masculino, e acho que o judô, trazendo de 3 a 4 medalhas, vai fazer um bom papel. Agora, Rogério, você que viveu, né, o lado atleta, viveu e sabe muito bem da importância da preparação, e como você mesmo lembrou, o equilíbrio emocional, né? A medalha é forjada ao longo, né, da competição. Sim. Né? Não existe
previsão antecipada, não, a medalha de ouro vai para fulano, para ciclano, para Beltrano. São muito poucos atletas que chegam na Olimpíada com amplo favoritismo, né? Você tem sempre o Michael Phelps, né? Na natação, o Bolt no atletismo. No judô, o Ted Riner, enfim, mas se a gente enumerar, são muito poucos atletas ou equipes que chegam com amplo favoritismo. Na maioria das vezes você tem um equilíbrio grande. Por outro lado, você vive hoje, né? E a gente acompanhou a Associação Rogério Sampaio com todo o desenvolvimento da formação, né? De novos atletas e mais do que isso, a educação para a vida, né? Que o judô acaba colocando para as pessoas. Você também vive o lado do dirigente esportivo, de quem está cuidando da gestão do esporte tão importante, independente da modalidade. Como é que você avalia essa preparação do Brasil, do nosso país, em receber esse grande evento, maior evento que nós temos no esporte, né? E nós tivemos o prazer nesses últimos anos de sediar os 2 maiores eventos esportivos e midiáticos do planeta, uma Copa do Mundo em 2014, a Olimpíada agora no Rio de Janeiro em 2016, sob o olhar do gestor, né? Daquele que cuida do esporte hoje, que avaliação você tem do esporte brasileiro e da preparação que o país teve e está terminando, né? Alguns probleminhas aí de última hora acontecendo na Vila Olímpica, enfim, isso é pauta, né, Zé, para daqui a pouco a gente discutir. Ah, sim, com certeza. Como é que você avalia essa preparação? Olha, acho que uma grande organização foi feita para esses 2 eventos, no caso agora dos Jogos Olímpicos, obras de excelente qualidade, de última geração, embora a gente tenha problemas, mas as instalações são super modernas. Aí vejo que o país se preparou muito para receber essa edição dos Jogos Olímpicos. Acredito que seja uma grande festa, será um Jogos Olímpicos inesquecível. Agora, logicamente, nós temos pequenos problemas ainda a resolver. Isso acontece no Brasil, mas acontece também no exterior. É exatamente esse aspecto que eu queria. Você vive o mundo, você viveu Barcelona, você viveu outras edições de campeonatos mundiais e Olimpíadas. Os problemas acontecem. Acontecem. Estive em Atenas, foi uma grande festa, uma das Olimpíadas mais festivas que eu estive, e você tinha problemas de transporte, problemas de segurança. Em Londres mesmo, eu me lembro no primeiro dia da competição, no hotel, na mesa do lado, um companheiro meu virou pro lado, o celular estava em cima da mesa. Quando ele virou o rosto, tinha sumido dentro de um hotel em Londres, num dos melhores bairros da cidade. Enfim, a gente tinha problemas de segurança, problemas diversos, inclusive de transporte, né? Porque o número de pessoas é muito grande de um dia para o outro. Mesmo a cidade mais preparada vai sentir dificuldades. E o Rio de Janeiro tem os seus problemas. Ontem mesmo nós tivemos problema no acesso da delegação da Austrália à Vila Olímpica. Problemas foram apontados. Eu torço e espero que sejam rapidamente solucionados, né? Os atletas, esse tipo de coisa atrapalha muito o atleta, né? Ele veio preparado para entrar na Vila Olímpica no dia 24, não vai conseguir, provavelmente só no dia 26. E é difícil para quem é torcedor, imagina o quanto 2 dias fazem diferença. O emocional conta, né? O emocional na preparação, eu mesmo, lá em Barcelona, treinei até o último dia, treinei muito até o último dia, treinamento sábado, domingo, não tem descanso, não tem parada. Esses últimos 2 meses de preparação, além de treinar muito forte, você tem que estar muito atento aos detalhes. E esses 2 dias de atraso para entrar na Vila Olímpica é um detalhe importante que pode ter influência na preparação do atleta. Então, o que a gente espera é que seja rapidamente solucionado e que outras delegações não tenham o mesmo problema. O Comitê Olímpico Internacional atendeu o pedido das autoridades russas e optou por não suspender os jogos toda a delegação, apenas o atletismo, e vai ao encontro de que você hoje assumiu, não é, como gestor, novo secretário nacional de autoridade brasileira, antidopagem, um problema que assola o esporte em larga escala, não é? Teve proporções mundiais, um grande desafio, e você também pegou no momento de crise e que nosso laboratório havia se descredenciado, né, para fazer o controle desta dopagem, algo que me parece que já foi revertido. Queria que você falasse como é que foi o convite e como é que você está se planejando para esse grande desafio logo de cara que são os Jogos Olímpicos. Então, quando eu recebi o convite para assumir
a Secretaria Nacional de Controle de Dopagem. Vi que era um grande desafio, mas me senti preparado. Eu já tive a experiência aqui em Santos durante 9 anos, no governo do prefeito Beto Mantua e do prefeito Papa, de fazer parte, em alguns momentos à frente, em alguns momentos como diretor técnico da Fundação Pro Esporte de Santos. Posteriormente, por quase 3 anos, estive à frente da Coordenadoria de Gestão de Esporte de Alto Rendimento da Prefeitura de São Paulo, nos anos de 2013 até 2015. E então, enfim, já tinha uma experiência na gestão pública. Quando surgiu o convite, me senti preparado para esse desafio. Um dos primeiros problemas que eu tive logo ao assumir é que dias antes o nosso laboratório havia sido suspenso, né, temporariamente, até uma nova análise, e fui conhecer o laboratório. É um laboratório, uma obra nova, com equipamentos de altíssima geração, uma equipe de cientistas e de profissionais da mais alta qualidade. Teve um problema pontual, uma não conformidade numa das análises, exatamente no momento em que os equipamentos estavam sendo trocados, e o próprio laboratório automaticamente avisou ao ADA, que é o organismo mundial que controla todo esse trabalho de controle de doping no mundo, e o laboratório foi suspenso. Nos últimos dias, após uma análise da UADA, que passou com alguns cientistas aqui dentro do laboratório, essa suspensão foi revogada, né? E nós vivemos num momento em que o dinheiro no esporte é muito grande, né? Em algumas modalidades são valores muito altos, patrocínios. Isso tudo faz com que os atletas, em diversos momentos da sua carreira, procurem se utilizar de substâncias para superar os seus oponentes e em alguns momentos alcançar esses valores de premiação e de patrocínio. No caso da Rússia, o que surpreende é que não eram situações isoladas dos atletas, né, que se dopavam, e sim um programa de governo que tinha por objetivo... complica, né? Quando os dirigentes estão envolvidos nisso. Não, o Estado está envolvido. Mais do que isso, o governo, ou seja, você tem aquilo que seria a segurança, né, da população e o balizamento do que deve ou que não deve ser feito. O mau exemplo veio de cima. Exatamente. Era como você mesmo lembrou agora, Rogério, um programa de governo. Isso realmente assusta, e muito, né? Aí você fica vivendo fantasmas do passado, né? Tudo que se falava da Rússia, você tinha fantasmas, né? Obviamente existia toda uma questão, né? Toda uma questão midiática em cima disso também, que a gente sabe que fazia parte da política na Guerra Fria, mas de repente isso vem à tona, né? Você fala, caramba, será que sempre foi assim? Sempre havia a manipulação? Nós temos, inclusive, na história, ex-atletas que entraram na justiça contra a Alemanha, né? A Alemanha Oriental na época, que eram obrigados a se dopar para poder competir. Mas no caso da Rússia agora, houve uma movimentação, um plano de governo para que, através do esporte, a Rússia pudesse se afirmar politicamente no mundo. Quando a denúncia veio e foi comprovada agora há pouco tempo, a UADA sugeriu ao COI a punição, que seria a Rússia não participar dos Jogos Olímpicos do Rio. Uma sugestão complicada, porque você coloca no mesmo cesto os atletas que fizeram parte desse esquema e atletas que não fizeram parte. Como a Zimbaeva. Exatamente, como a Zimbaeva. E aí o Tribunal Arbitral do Esporte, que é na Suíça, que é a última instância da justiça desportiva no mundo, foi acessado e deu a seguinte punição, né? Que no atletismo já havia sido definido, a Rússia não vai poder participar. Os atletas russos do atletismo que quiserem participar terão que se submeter a diversos testes de doping e terão que competir sob a bandeira do Comitê Olímpico Internacional. E nas outras modalidades, o COI acho que tomou a decisão mais equilibrada, o TAS também, que é o Tribunal Arbitral do Esporte, que é cada federação internacional decidir sobre a participação da Rússia dentro da sua modalidade. Eu acho que é a decisão mais equilibrada, porque alguns esportes não têm um histórico de atletas, não só da Rússia como de outros países, se utilizando de substâncias proibidas, né? E de repente esses atletas vão poder competir.
Ou seja, o trabalho de doping, de controle de doping, tem por objetivo buscar esse atleta que usa essa substância, fazer com que os atletas tenham a segurança de competir em condições de igualdade, né? E eu acho que a decisão foi a mais equilibrada. E os Jogos Olímpicos, não só pela tocha, já começaram aqui em Santos e na região, porque nós temos várias delegações fazendo aclimatação, o que não deixa de ser extraordinário também, não é, Rogério? Mostra o desenvolvimento do esporte na nossa região, né? Nós temos atletas aqui do judô, que na região tem uma história, uma tradição muito grande. Temos atletas da ginástica artística. A ginástica artística nos últimos 25 anos teve um desenvolvimento excepcional na região, um número de praticantes muito grande, e hoje nós temos instalações de primeira qualidade, tanto em Santos quanto na Praia Grande. Na natação também teremos algumas delegações treinando na Unisanta, né? Do judô, os atletas do judô estão na Unimes. Da natação estarão na Unisanta, que também tem uma enorme tradição na natação. Isso mostra a grandeza do esporte na nossa região, sem falar no futebol, né? Que ontem teve um dia maravilhoso para os torcedores do Santos, mas eu acho que isso é legal, né? A nossa região, com Olimpíada ou sem Olimpíada, ela sempre respira muito esporte. Agora, já que você falou no jogo do Santos, haja coração ontem, meu Deus do céu, né? O Vitória cruzou umas 35 bolas na área, né? E 2 acabaram funcionando. Agora, só pra gente informar melhor, eu tenho aqui as seleções que estarão no Parque Aquático da Unisanta, por exemplo. Teremos Itália com natação, triatlo e maratona aquática, Japão, maratona aquática, Eslovênia, natação e triatlo, Rússia, maratona aquática. Virão ainda as equipes já estão chegando. Tunísia, Egito já chegou, Uzbequistão, Argélia, Catar, Índia e Emirados Árabes Unidos, todas do judô. Isso, do judô. E Canadá, ginástica artística, essa tradição do judô santista está bem representada aí, como referência para as delegações, com certeza. E você tem atletas, por exemplo, do Uzbequistão, no judô, que são favoritíssimos à conquista de medalhas, atletas atualmente campeões do mundo em algumas categorias. Então, mostra que para receber atletas dessa dimensão, você tem que ter um desenvolvimento grande na sua cidade. E a Unimes está lá, assim como a Unisanta, oferecendo a melhor estrutura para que esses atletas possam se aclimatar. Pois somado a essa questão de Santos, nós também temos, né, no Guarujá, o pessoal do vôlei de praia da Holanda, que também vai fazer esse processo de aclimatação aqui na nossa região. Eu acho que isso vem coroar, né, essa intimidade que a nossa região e a nossa cidade tem com o esporte. Seguramente a presença desses atletas aqui também acaba elevando, né, o nível, né, da preparação, enfim, e também servindo de modelo, né, não só para o praticante, para o atleta, mas também para aquele jovem, para aquela criança que está iniciando no esporte, observar aí atletas de forjados em padrão internacional do mundo inteiro, frequentando, convivendo, né, na mesma academia, no mesmo tatame, na mesma piscina, enfim, o dia a dia da nossa região. Eu acho que isso é fundamental para que o esporte possa crescer e evoluir cada vez mais. E isso tem um apelo direto, principalmente também, Zé e Rogério, naquilo que tange ao desenvolvimento do nosso comércio, da nossa imagem da região para o turismo, de mostrar, né, a infraestrutura que as nossas cidades e a nossa região tem para receber gente do mundo inteiro, né, pessoas dos mais variados idiomas, né, com culturas diferenciadas, e que estarão aqui convivendo, usando os nossos serviços também, não só a hospedagem, né, a alimentação, o comércio, enfim, fazendo girar a economia. E isso é fundamental, né, Rogério? É fundamental. E além desse desenvolvimento econômico, social da nossa região, eu acho que também a possibilidade de que alguns jovens, crianças e jovens, possam se inspirar e seguir a carreira esportiva e competitiva, né? Eu lembro da minha infância e juventude, quando vi pela primeira vez Joaquim Cruz ser campeão olímpico em 84, dando a volta na pista, né, do Estádio Olímpico de Los Angeles, com a bandeira do Brasil na mão, e aquilo para mim foi uma grande inspiração. Eu já treinava forte, mas para que eu treinasse mais forte ainda e um dia pudesse vivenciar aquilo, né? Tive essa semana, no sábado mais precisamente, contato no programa da TV Tribuna com o Mário, que já vai para a 3ª Olimpíada na marcha atlética. E aí uma grande emoção no programa, né? Ele falando que acabou se inspirando na minha vitória em 92 para seguir a carreira do esporte, né?
fiquei muito emocionado e torço para isso, para que outras pessoas possam se inspirar nesse momento em que o país respira a Olimpíada, para se inspirar também e seguir a carreira do esporte. Rogério, para encerrar, quando se falou nessa transmissão de valores, das artes marciais, o esporte como ferramenta educacional, você já atua há bastante tempo, né? Gostaria que você falasse aqui dos projetos sociais que você implementa. Isso é importante também, que o artista tem que ter essa responsabilidade, o artista não, o atleta, e por que não o artista? É um artista, mas o atleta tem que contribuir para a sociedade, retribuindo tudo que o esporte lhe deu, claro, a custa de muito esforço e sacrifício, como foi o seu lado, e muita dedicação. Mas gostaria que você falasse sobre esse lado também do Rogério Sampaio. Então, estou lá na associação do Rogério Sampaio desde 93, nossa sede ali no Canal 2. A associação, ela tem um objetivo educacional, de formação, transmissão de valores, mas logicamente que a gente faz um trabalho forte e desse trabalho vários atletas se destacaram competitivamente. Então, desde 96 nós temos atletas representando o país em Jogos Olímpicos de maneira ininterrupta. Esse ano, por exemplo, teremos a Maria Suelen, que já disputou em Londres, perdeu na disputa do bronze e está chegando muito forte. A gente acredita que ela possa conquistar uma medalha agora no Rio de Janeiro e talvez até de ouro. Sei que ela tem essa capacidade. Mas fora esse trabalho, também desenvolvo alguns projetos através de lei de incentivo federal, e no momento nós estamos atendendo 2 projetos, né? Um lá em Cubatão, no Parque Anilinas, é um projeto que se encerra agora no mês de outubro, e em parceria com a prefeitura, que serve o local, nós atendemos um grande número de crianças e jovens. E começamos um outro agora, aqui em Santos e em São Vicente. Aqui em Santos, no Rebouças e no Morro do São Bento, também atendendo nesse segundo projeto aproximadamente 250 crianças e jovens. Enfim, eu sempre procurei devolver um pouco para os outros o muito que recebi. Outro dia eu até falei também que as pessoas aqui em Santos são muito, em Santos, na região, no Brasil inteiro, mas aqui na região as pessoas são muito carinhosas comigo, né? Você vê, já faz 24 anos que eu fui campeão olímpico e até hoje as pessoas me param, parabenizam. Então eu fico sempre com a sensação de que estou sempre recebendo mais do que estou oferecendo, né? Então é sempre um momento de muita alegria para mim, esse momento. Mas, Rogério, você já viveu o topo do Olimpo, né? E uma vez no topo do Olimpo, sempre estará no topo do Olimpo. Os deuses se fazem assim. Mas, logicamente que aquela conquista da Olimpíada de Barcelona foi algo muito forte para mim, né? Acho que para todos nós. Então, embora já faça muito tempo, a memória ainda é muito viva, muito forte para mim, né? Então é sempre um momento de festa, esse momento de Jogos Olímpicos. Zé, desculpa te interromper, pois mas não. Ainda bem que eu fiquei na peladinha com ele, que se fosse pro tatame, meu amigo, era ipom um atrás do outro. Rogério Sampaio, muito obrigado, agora novo secretário nacional antidopagem, nosso campeão olímpico. Espero que muitos brasileiros sigam seu exemplo e tragam ouro pra gente. Esse é o meu desejo. Muito obrigado por atender o nosso convite. Sucesso em mais uma etapa do seu trabalho. Muito obrigado e convido a todos a torcer pelos atletas brasileiros daqui a alguns dias e aqui na nossa região, principalmente pelos nossos atletas, né? Nós teremos vários atletas de diversas modalidades representando o Brasil e torço muito para que algum deles possa trazer uma medalha. 7h32, conversamos com o campeão olímpico e novo secretário nacional antidopagem, o Rogério Sampaio. Muito obrigado, Rogério. Voltamos já com o nosso Bom Dia 98 no seu rádio, aqui na 98 FM, realização da CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta aqui no Bom Dia 98, ao vivo até as 8h15 da manhã, aqui Zé Torquato. Vamos ao vivo, trazendo as principais notícias da região e do país. É o Bom Dia 98
no ar. E junto conosco a Churrascaria Tertúlia, rodízio de carnes nobres com extrema qualidade. A Tertúlia é uma referência, com certeza. Todo dia dá vontade na Churrascaria Tertúlia. Nem sempre eu posso, mas é a minha dica para você. Hoje, almoço ou jantar, R$54,90. Sábados, domingos, feriados e datas especiais, R$79,90 por pessoa. Mas vale a pena. Quem vem a Santos sempre acaba indo na Churrascaria Tertúlia e volta sempre. Pois não, Nicolau Obede aqui fazendo uma visita aos estúdios. Eu estive ontem no Tertúlia, fui muito bem recepcionado sucesso, pelo Fernando. Né? Fernando, aquela gentileza de sempre, e visitando todas as mesas aqui, queria mandar meu abraço e meus parabéns pro Fernando e obrigado pela recepção. Então, para nós é um orgulho ter a Tertúlia no nosso hall de anunciantes. Verdade. É uma referência mesmo pro nosso programa. E você pode saborear tudo isso que o Nicolau presenciou e saboreou. Nós todos aqui somos clientes da Churrascaria Tertúlia, queremos o mesmo para você. Bartolomeu de Guzmão 187, telefone 3261-1641, churrascariatertúlia.com.br é o site. 7h36, segunda-feira é dia de debatermos os assuntos referentes ao Porto de Santos. Agenda portuária. Bom, a agenda portuária de hoje traz diretamente de Brasília por telefone o coordenador do Departamento de Informações Portuárias da Secretaria dos Portos em Brasília, o Tetsu Koike. Tetsu, bom dia, obrigado pela gentileza de atender o convite do nosso programa. Bom dia, Zé, bom dia, prezados ouvintes, uma gentileza também, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Então, Tetsu, eu queria começar primeiro explicando a atual conjuntura da Secretaria Especial dos Portos. Nós tínhamos no governo anterior, da presidente Dilma Rousseff, o secretário, o Helder Barbalho, e me parece que até hoje não foi nomeado um novo secretário. Então você está aí na coordenação dessa área importante que diz respeito à atividade portuária, e para nós é muito sensível, dada a importância e relevância do Porto de Santos, não só para a economia do país, da região e também da América Latina, podemos dizer assim, não é? Como é que está essa conjuntura? Como é que está funcionando para atender as demandas dos portos aqui no nosso país, já que não temos um secretário ainda? Olha, Zé, essa é uma pergunta fundamental. Eu acho que é muito importante para o nosso ouvinte, aqueles que são apaixonados, né, e que vivem a vida no porto, né, e ao cidadão brasileiro entender o que está acontecendo no nosso setor. Ocorre que o ano de 2016 está sendo um ano completamente atípico, né? Muitas questões relacionadas à nossa política nacional. Então temos uma indefinição em relação à questão da continuidade, né, da presidenta Dilma, como é que está a situação do presidente Temer. Então o mês de agosto será um mês assim decisivo para essa questão. Mas voltando à questão dos portos, o que acontece? Desde o mês de maio, não é, com a publicação da portaria, da medida provisória, 726, né, houve uma alteração muito significativa em relação à governança e ao comando de Brasília em relação aos portos. Então tivemos a extinção, não é, da Secretaria de Portos, que era ligada à Presidência da República. Então o setor, né, nessa condição havia um grande destaque, né, e um protagonismo muito forte. Então esse assunto, né, com as competências legais que lhe diz respeito, voltaram com a extinção da secretaria para o Ministério dos Transportes, que agora acumula não só a questão dos portos, mas também da aviação civil. Então o Ministério dos Transportes, ele hoje é denominado Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em função dessa medida provisória. Bom, essa medida provisória, ela já foi prorrogada, né? Ela vale por 60 dias, prorrogada por mais 60. A pergunta que nós nos fazemos, né, como técnicos, né, que trabalhamos na Administração Pública Federal, é como é que realmente ficará, se teremos a regulamentação, né, e a conversão dessa medida provisória em lei, e aí sim ficaria sacramentado, né, que o setor portuário, né, responderia ao ministro de Transportes, ou se eventualmente, enfim, dependendo das situações políticas, né, qual seria a solução, né, o encaminhamento dado realmente para a questão da governança em relação à questão da Secretaria de Portos. Então estamos nessa indefinição. De fato, como você bem mencionou, Zé, nós não temos ainda um secretário, né, dedicado à nossa área. Estamos justamente aguardando a publicação de um decreto que vai estabelecer a nova estrutura do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Somente a partir daí teremos a certeza absoluta de como ficará a questão dos portos. Tetsu, queria perguntar para você sobre o Portolog, né, implantação da cadeia logística inteligente,
que contempla principalmente o acesso de caminhões no porto, dado como um fator logístico muito importante, que tem reflexo em toda a cadeia portuária. Nós temos lá o Porto de Vitória já partindo para o projeto executivo, mas por parte dessa indefinição, como é que a Secretaria está cuidando do cronograma do Portolog? O que é que acontece, Zé? Muito bem lembrado. Nós temos uma série de projetos, né, que nós denominamos projetos de inteligência logística portuária. Né? Então, o mais conhecido é o Porto Sem Papel, que já está instalado em 35 portos públicos, né? Inclusive o Porto de Santos. Nós temos também a questão do Portolog, do VTM-IS, né? E de outras iniciativas. Em relação ao Portolog, o que é que ocorre? Hoje, o Porto de Santos, ele já dispõe de um sistema de agendamento, né, que desde 2014 vem demonstrando, né, a sua eficácia em relação ao plano safra, a questão do escoamento da soja e das safras agrícolas, né, milho e logo depois o açúcar, né, evitando aquela... Nós perdemos o contato com o coordenador da Secretaria Nacional de Portos, o Tetsu Koike. Vamos aguardar o retorno dele para que a gente possa prosseguir aqui no Agenda Portuária. E a questão do porto também, não é? Traz recursos para nossa cidade, e também temos a parte turística, não é? Não é bem essa área, mas enquanto o Tetsu não retorna o seu contato, Alexandre, o que você poderia falar pra gente da importância do porto e também agregando o aspecto turístico, já dando uma outra vertente enquanto a gente retoma o contato? Verdade, nós estamos diante não só do maior porto da América Latina, né, que não só tem sua importância para a carga, para o transporte, para a logística de mercadorias no país, mas também a atividade portuária, ela está intimamente ligada ao turismo. Nós temos o terminal de cruzeiros marítimos, o terminal Concais, né, o antigo armazém 25. Isso acaba impactando em toda a cadeia produtiva da atividade turística. Um porto organizado com um terminal bem efetivo, bem estruturado, você tem uma condição do melhor atendimento a um segmento importante que são os cruzeiros marítimos. É fato que nós estamos vivendo, em função da conjuntura econômica pela qual o país passa, uma redução, né, na busca e na procura também dessa modalidade de turismo, que são os cruzeiros. Faz que nós vamos ter uma redução na próxima temporada agora, 2016, 2017, menos navios estando em nosso porto, né, fazendo aí os cruzeiros. Isso obviamente é um impacto da crise, da situação momentânea pela qual o país vem vivenciando, mas é importante aqui ressaltar ao nosso ouvinte que a estrutura portuária, a logística portuária, ela tem que conviver harmonicamente, pacificamente entre a carga e o passageiro. Isso a gente encontra em outros portos ao redor do mundo, porque a utilização dos berços de atracação e da estrutura portuária e retroportuária acaba sendo conjunta, não importa se para cargas, se para containers, para granéis líquidos ou sólidos ou para passageiros, você tem que ter uma convivência, uma logística importante, né, e bem estruturada. O que nós temos aqui no Porto de Santos, muitas vezes são conflitos entre essas duas áreas, e a gestão portuária, Zé, ela é fundamental para que nós possamos equacionar isso, para que possamos ter um atendimento cada vez melhor ao usuário, né, dos cruzeiros marítimos, ao turista, ao viajante que utiliza-se dos navios para chegar à nossa cidade, para conhecer o nosso país, principalmente nos cruzeiros internacionais, mas também possibilitar que o nosso passageiro, que o nosso visitante do Brasil que vem ao Porto de Santos para embarcar em sua viagem marítima também consiga ter melhores condições de atendimento e possa iniciar a sua viagem com muita tranquilidade, com muita qualidade. Então, o assunto portuário acaba afetando diretamente não somente a nossa cidade, a região, a costa da Mata Atlântica, sob o olhar turístico, mas fundamentalmente na cadeia produtiva, né, que envolve não só o abastecimento do próprio navio, o fornecimento de produtos e serviços e também a expectativa da geração de emprego e renda, uma vez que quanto mais o porto é utilizado, mais a cadeia produtiva também se faz presente, e a geração de emprego e renda também é consequência de todo esse processo. Às 7h44, retomamos o contato com o Tetsu Koike, direto de Brasília. Bom, vamos então agora ao Giro Nacional, para que a gente possa prosseguir o nosso programa. Depois complementamos com o Tetsu Koike sobre esses temas, não é? Que são referentes ao Porto de Santos, aqui no nosso programa, o Bom Dia 98. Agora sim, vamos tentar novamente o contato para que a gente possa retomar aí a conversa com o Tetsu Koike. Tetsu, retomando o contato. Né? Então, nós falamos do Portolog, a cadeia portuária inteligente,
de Vitória, você estava fazendo explanação sobre o Porto de Santos, a importância desse sistema integrado de informações. Sim, pois não. Então, como estava dizendo, nossa grande preocupação é em relação à continuidade do projeto a partir do ano que vem, tendo em vista as restrições orçamentárias e a própria discussão sobre o déficit fiscal. Até este ano nós temos assegurado os recursos, então estamos fazendo a implantação no Porto de Santos, assim como no Porto de Vitória. Sendo que em 2011, quando nós tínhamos, né, a definição da concepção dessa iniciativa, nós havíamos conseguido recursos junto ao PAC para implantação em 12 portos. Isso já não é mais possível. Então, temos muita confiança de que, tanto no Porto de Santos quanto no de Vitória, que serão os portos pioneiros na adoção do sistema Portolog, nós teremos condições, enfim, de mostrar ao Brasil a eficácia e a inovação tecnológica trazidas por esse sistema. Agora, Tetsu, para fechar, nós tivemos aí um avanço na implantação do sistema de VTMS que você citou, gerenciamento de informações de tráfego aqui em Santos, com a entrega do novo CCO. De que forma vai impactar positivamente as operações aqui no nosso porto? É fundamental, Zé, essa questão, e como por ela ser muito técnica, é muito importante que o nosso ouvinte, ele compreenda a dimensão de um projeto deste. O VTMS realmente é um projeto pioneiro no país, tá? Então será uma inovação não apenas tecnológica, mas operacional e de gestão do porto que implanta esse tipo de sistema. Então não se trata apenas de um programa de computador, mas é toda uma rede interligada, integrada, composta por radares de altíssima tecnologia, boias inteligentes, marégrafos, correntômetros, então dispositivos da mais alta tecnologia, do estado da arte, que obedecerão a um sistema central que vai então gerenciar toda essa rede. Pois bem, esse tipo de sistema permite a otimização da utilização da infraestrutura portuária. Não é desde a questão do canal de acesso, das áreas de fundeio, de bacia de evolução, até a questão da otimização das atracações. Mas principalmente, né, na sua condição ou na sua utilização primeira, é uma questão realmente da segurança da navegação, a segurança da vida no mar e também da questão da gestão portuária. Então, envolve muito mais do que o aspecto meramente de tráfego, como nós poderíamos pensar, fazendo uma analogia muito simplista, né, com a questão rodoviária. Então, um VTMS dentro de um porto, ele desperta, né, em toda o mercado internacional o maior interesse, porque aquele porto é tido como mais seguro. Inclusive, Zé, para você ter uma ideia do alcance disso, uma vez que um porto dispõe do VTMS, ele faz parte em nível internacional de uma lista de portos com o mesmo sistema, e mesmo as seguradoras, né, de transporte marítimo e de carga marítima, elas reduzem inclusive o valor de suas apólices, tendo em vista a maior segurança aportada por esse sistema. Então o Porto de Santos só tem a lucrar, só tem a ganhar com isso, vai melhorar bastante a sua gestão portuária, e nós esperamos, para o mais breve possível, realmente a entrada em operação desse sistema no Porto de Santos. Agradecer ao Tetsu Koike pela gentileza de participar conosco aqui do nosso programa, e principalmente do quadro Agenda Portuária no Bom Dia 98, que é coordenador do Departamento de Informações Portuárias da Secretaria de Portos em Brasília. Tetsu, muito obrigado pelas suas informações e até uma próxima oportunidade. Tá, muito obrigado, Zé, um grande abraço e uma boa semana a todos. Da mesma forma, vamos em frente, 7h48, é hora de comentarmos as notícias do cenário nacional aqui no nosso programa. Giro Nacional. Procurador-geral diz que Lava Jato atinge obras do estado de São Paulo. Então, o novo procurador-geral Procurador de Justiça aqui do estado de São Paulo é o promotor, agora me fugiu o nome dele, ele colocou justamente nesse sentido, que vai investigar as questões da Lava Jato, até combatendo uma crítica. Até o Nicolau Beide veio aqui fazer uma saudação, um anúncio especial. Ô Nicolau, você vai trabalhar com a gente aqui no Bom Dia 98 também, já está escalado, já está no ar, sobre um comentário que ele rebateu, de que o Ministério Público Estadual é muito mais leniente, não é, do que o Ministério Público Federal nas questões de corrupção, inclusive a Lava Jato. O procurador diz que não, que existe o mesmo tratamento. Eu acho que é um querendo aparecer em cima do outro, né? Eu vejo esse tipo de acontecimento.
É óbvio que a Lava Jato, e é isso aí, é evidente para todos os brasileiros, está cumprindo a missão de passar a limpo o país de uma forma totalitária, né? Mexendo até com o STF, com os ministros e sacudindo eles, né? Porque nós estamos aí numa inércia, parece que nós estamos adormecidos aqui no país, e quando o juiz federal Sérgio Moro começou com essa operação, que, se não me falha a memória, está na 34ª operação, fez com que todos os judiciários sacudissem. Começamos aí com Joaquim Barbosa, né, do STF, tentando algumas pequenas modificações, mexendo com o mensalão, mas ele estava muito sozinho, levou muitas pressões. E, consequentemente, quando o Sérgio Moro começou essas operações, inclusive prendendo pessoas impredíveis, né? Vamos usar um termo assim meio esquisito, que não existe, eu acho que nem existe essa palavra. Vamos fazer que nem o ex-ministro lá, o Magri, que falava imexível. Já que você falou o nome, Jean Paulo Ismânio, é o nome do novo procurador de Justiça de São Paulo. Então, o que o Sérgio Moro fez, é óbvio que vem alguém na carona e vem querer dizer que é igual, que é melhor, que é superior, mas é o que ele está fazendo. Ele simplesmente, é que nem aquele velho ditado, né, Alexandre, que a pessoa fala assim, não, porque o fulano de tal, ele é honesto, como se fosse alguma virtude, né? Um adjetivo, né? A honestidade não é virtude, a honestidade é obrigação, a honestidade e a clareza dos atos tem que ser uma obrigação. Então, o que o Sérgio Moro está fazendo, ele está agindo dentro para aquilo que ele foi escalado, para aquilo que ele teve a formação dele, que é ser um juiz e passar a limpo todas as atitudes irregulares que estão acontecendo. Olha, Zé e ouvintes, a questão da justiça, a lei, ela existe, né? Está lá escrita, fazê-la cumprir também exige vontade. O que a gente vem acompanhando em nível federal me parece ser uma vontade de fazer cumprir aquilo que a legislação preconiza. E o que nós desejamos, independente do que pode haver, sim, você lembrou bem, a questão da fogueira de vaidades, eu faço melhor porque eu faço outro, porque é isso, porque é aquilo. Eu acho que todos nós, a sociedade, clama e anseia pela investigação, seja em nível municipal, seja em nível estadual, seja em nível federal, dos eventuais problemas apontados pelo Ministério Público. Então, que o Ministério Público, independente da sua esfera, faça cumprir o seu papel. Acreditar que um determinado setor é mais leniente do que outro, não acredito. Eu acredito sim na imparcialidade, na vontade que todo o nosso judiciário tem de exercer com retidão, com compromisso com a sociedade, o seu papel, que é da observância sem restrição da nossa Constituição e de todos os preceitos, né, jurídicos e de direito que norteiam as atividades, sejam elas econômicas, sociais e políticas do país. Então eu creio que essa fase que estamos vivendo, ela demonstra a importância que a sociedade tem de ser vigilante e de acompanhar de fato no seu dia a dia e acompanhar com muita precisão, com um olhar crítico, tudo aquilo que vem acontecendo. Afinal de contas, esses desvios, esses desmandos, é porque havia até então aquela sensação da impunidade. Você colocou agora um termo, né, Léo, invocando aqui um ex-ministro, né, de uma terminologia nova, de um vocábulo novo. A língua portuguesa é uma língua viva, né? Então aqui o novo vocábulo, impredível. Impredível. Né? O fato é que isso demonstra que ninguém pode estar acima da lei, né? E a sociedade... Saíam presos os pobres, ricos, era esse o conceito que pessoas menos favorecidas ou pobres tinham aqui do Brasil. Só vai preso quem é pobre, rico não vai preso. Né? O rico agora vai para prisão domiciliar. Marcelo Odebrecht preso, dono da UTC preso, isso é uma coisa impensável no país. Mas que nós consigamos aí passar realmente a limpo e virar uma página na história do nosso país e que o nosso futuro cada vez menos tenhamos operações policiais. Então. Na verdade, o que hoje ocupa a mídia são operações policiais. O que a gente espera, e eu particularmente como cidadão espero, cada vez menos
as atividades policiais ocupem o cenário da mídia. Afinal de contas, se tudo estiver caminhando de maneira correta e a gente espera isso de um homem público, a sua retidão, né, o seu exemplo para a sociedade, nós tenhamos menos casos policiais ocupando as páginas dos jornais. Desemprego e endividamento devem impedir a aceleração da inflação. A baixa da inflação é sempre desejável, mas não é esse preço, né? Com a desaceleração da economia, não é, Nicolau? No Brasil, infelizmente, não acontece sempre isso, viu, Zé? Isso não é uma regra no Brasil, é regra para qualquer economista, regra para qualquer lugar do mundo, mas inflação ligada a desemprego aqui no Brasil, por incrível que pareça, nós percebemos às vezes gêneros de primeira necessidade aumentar. Você veja a comida, o quanto aumentou. Nossos ouvintes aqui vão estar nos ouvindo e vão dar razão. Hoje um litro de leite R$5, R$6, o quilo do feijão a R$15. Então estamos tendo aí um abuso e aquele grupo que vem formando, né? Que forma aquele cartel, que isso é uma das coisas que também tem que ser combatida aqui no Brasil. Esses cartéis que se formam em relação a gêneros de primeira necessidade. É óbvio que outros setores impactaram já desde o ano passado, como automóveis, construção civil, valores de imóveis, aluguéis, né? Inclusive eu sempre brinco, uma brincadeira minha de mau gosto, mas eu falo sempre que a maior empresa atualmente nas cidades do Brasil é Aluga-se e Vende-se, e é uma coisa muito ruim, né? Brincar com isso, mas a dificuldade hoje para se alugar um imóvel ou para se vender um imóvel é enorme. Isso é uma questão de recessão e baixa inflação, ou contém pelo menos um pouco nesses setores. Mas existem os aproveitadores. Então eu acho que uma regularização de preços em gêneros de primeira necessidade, eu acho que deveria haver. Nós tínhamos antigamente a Sunab, não sei se você lembra, Alexandre, e a Sunab, ela fazia mal em determinados aspectos, mas ela fazia bem em outros, porque eu acho que tem que haver controle de preço em determinados tipos de produtos, porque infelizmente nós vivemos num país que os cartéis se formam e não temos justiça para combater esses cartéis, porque o cartel é proibido, nós sabemos isso. Então junta-se produtores de leite, aí vamos colocar tal preço, produtores, a hora da cebola, tem a hora do tomate, como nós tivemos ano passado, tem a hora do feijão. E o feijão não é um artigo de luxo, o feijão é um artigo de necessidade e é uma comida que o povo brasileiro está acostumado a comer. E esses cartéis, mesmo com inflação, eles acabam se favorecendo e ganhando no preço, porque eles independem do consumo. Eles vão ter o consumo sempre, porque é uma gênero de primeira necessidade, sempre será consumido. Então, eu acho que isso deveria haver um controle de preço no Brasil. Ou então, que nem fazia antigamente, abastecer o mercado com importações desses produtos para favorecer a queda. A questão, eu me preocupo muito quando a gente fala de controle de preço, que isso inclusive foi, como você me lembrou, a Sunab cumpriu o seu papel, mas ao mesmo tempo nos deixou alguns legados amargos, né? De você ter um preço tabelado, de você ter uma condição que para todo empresário, você é empresário, todos nós somos empresários, isso é muito ruim. Porque a livre concorrência, né? A possibilidade de você ter de concorrência de fato leal é fundamental para nós. Quando você tem cartel, não tem concorrência. Quando você tem um cartel, aí sim eu acho que talvez venha a ser o grande problema, né? O grande problema está nessa formatação que é ruim para a economia de qualquer país do mundo, a formatação de cartéis, e esses cartéis, quando passam a dominar, realmente prejudicam toda uma cadeia de consumo. Agora, olhar sobre o aspecto macroeconômico, a gente vive uma situação ímpar no país. A economia brasileira é algo que tem que ser estudado pela ciência, não é pela economia, né? Ainda que a economia seja uma ciência, né? Seja uma ciência, mas ela fere a lógica, né? Nós temos uma situação hoje da baixa atividade econômica, as empresas cada vez produzindo menos, nós temos um aumento, né, da taxa de desemprego, ou seja, menos trabalhadores aferindo renda, e ao mesmo passo você tem um aumento inercial de preços, né? A estrutura clássica da composição inflacionária, ela se dá pela lei universal da oferta e da demanda. No Brasil, a gente tem um aumento da oferta, uma baixa demanda
e os preços continuam subindo. Então, essa equação acaba não fechando e isso prejudica a todos nós, inclusive nós que estamos aqui atrás do microfone falando, prejudica a nossa compra diária no supermercado, na padaria, naquilo que nós fazemos, a nossa atividade normal. Embora estejamos aqui comunicando, falando com o nosso ouvinte, todos nós pagamos um alto preço pelos produtos e serviços que consumimos diariamente. Isso é muito ruim. Então a economia brasileira, ela urge, né? E é fato que o cerne dessa questão toda não está nos componentes macroeconômicos, né? O nosso grande artifício de estarmos mergulhados nessa situação é uma crise de identidade, de credibilidade e fundamentalmente de origem política. Gestão Alckmin perdoa 116 milhões em dívidas de empresa acusada de cartel. Após arbitragem internacional, que é recomendada pela Câmara Internacional de Comércio, o governo Alckmin acabou perdoando, fez aí um acordo em que abre mão de receber 116 milhões da francesa Alstom, que já estava envolvida naquela denúncia dos cartéis, né, das linhas do metrô. É uma empresa que infelizmente veio à tona não pela publicidade positiva, investindo em mídia, não é? Utilizando de uma agência, mas sim por conta desses cartéis. Ficou de entregar até 2011 um sistema de gerenciamento dos trens. Além de perdoar, o governo de São Paulo na arbitragem concordou em estender por mais 10 anos a entrega do serviço totalmente em funcionamento. Alexandre. Diante de uma situação como essa, o que fazer? A arbitragem, ela é nada mais do que um acordo judicial, né? Pré-judicial, né? Existe a arbitragem na Justiça do Trabalho, existe a arbitragem em outros, né? É um acordo para aqueles que, pequenas causas, vamos dizer assim, sempre é marcado uma audiência onde é feito uma tentativa de acordo, que é o termo de arbitragem no qual eles usam. Eu precisaria saber mais dados dessa arbitragem para saber o que realmente foi discutido. A empresa admitiu, só para te dar mais subsídios, a empresa ela disse também que o que pode ser plausível, que o governo também não entregou as obras estruturais necessárias para a implantação do sistema. Então, se houve erro da empresa, do governo, e houve falha dos dois lados, talvez a arbitragem tenha sentido ou faça sentido nessa questão. Você também errou porque você não me deixou o campo preparado para que eu pudesse trabalhar. Tudo bem, eu entendo de uma forma, mas num primeiro momento uma notícia dessa assim, né, Alexandre, de uma forma jogada ou largada, pega mal, porque parece que o governo está abrindo mão de um valor que não é dele, né? Que ele está deixando de receber, porque dívidas até de ICMS de pequenos comerciantes, de valores ínfimos, de valores muito pequenos, são cobrados, são colocados juros, correção monetária, multa. Então, só para você ter uma ideia, eu tive um problema de uma empresa que em 1996 que eu encerrei e ficou um saldo de R$8,75, que veio se transformar em 96, em 2010 estava em R$24 mil. Acredite se quiser. Tive que pegar um advogado, tive que entrar com uma ação, tive que recalcular. Eles tinham errado na parte de conversão, e aí eu tive que mostrar, tudo isso houve um desgaste, houve penhora. Se você tivesse investido R$8, não, foi um saldo de ICMS de uma empresa encerrada. Então você veja só, sem perdão, isso não tem nenhum tipo de perdão, e o erro foi do governo do estado, o cálculo de ICMS. Agora, uma dívida dessa de 11 milhões precisaria ter muito, eu acho que tinha que ter um outro critério de análise. E 116 milhões. Muito dinheiro, isso aí faz falta para o estado e faz falta para o desenvolvimento nosso. Por que eles vão abrir mão e perdoar? Aí depois falam que tem coisas por trás. Era uma disputa judicial e a empresa também teria aberto mão de algum valor, mas você colocou muito bem, nós temos essa notícia vindo à tona agora, não temos ainda conhecimento profundo do processo. Tem que saber bem profundamente para saber o que essa arbitragem e mais do que isso, esse valor, né, até onde se apura,
na questão de juros e multas pelo atraso na entrega justamente dos serviços, né, que foram contratados, né, via licitação, via processo licitatório junto à empresa. Por outro lado, a empresa é um chumbo trocado, né, dentro da questão da judicial. A empresa também levantava nos autos a questão do atraso na entrega de infraestrutura para que pudesse ela instalar o sistema. Então você tinha esse embate de ambos os lados com suas razões, mas o que vem à tona e realmente choca, né, nesse momento que nós estamos vivendo um aperto econômico, vivendo uma situação de desmandos na classe política, você encontrar uma situação, quando colocada isoladamente, assusta, Nicolão. Assusta, você fala, pô, o Estado está abrindo mão de uma receita, né? Agora, vamos olhar o cerne, vamos olhar com mais profundidade e ver o outro lado também da história, diante de tudo né? que está acontecendo, né, Alexandre? A gente começa a achar que tem maracutaia por trás, né? Então, o pensamento que leva a população tem que ser melhor explicado. Eu acho. No mínimo. No mínimo. Encerramos por aqui o Giro Nacional, voltamos já com o Bom Dia 98, teremos a participação, a volta do Ricardo Martins e o Giro Esportivo. Eu quero falar da atenção domiciliar no Home Care, que é prestado, o serviço que é prestado desde o serviço mais básico ao mais complexo pela Home Life. A Home Life tem para você os pilares da atenção domiciliar para melhorar a vida e a qualidade de vida do paciente e seus familiares, que toda a família adoece. A gente fala sempre assim: promover, manter e restaurar a saúde do paciente acima de tudo, redução do risco de infecções cruzadas, redução do custo do tratamento sem perda de qualidade, com o mesmo grau de satisfação, educação em saúde, treinamento do paciente ou seu cuidador, enfim, a família também participa um pouco disso, em face das necessidades do atendimento de saúde desta pessoa que realmente tem necessidades muito prementes ali para serem atendidas. Bom, para você ter acesso à assistência domiciliar da Home Life, você pode visitar o escritório aqui em Santos, Ana Costa 77, na Vila Matias, ou então ligar 3202-6440, 3202-6440. A Home Life tem também centrais em São Paulo e em Ribeirão Preto. Tudo à disposição também no site homelife.com.br. 87, vamos ao intervalo, voltamos já com o Giro Esportivo. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Bom Dia 98 de volta, Black Jaw Choperia, parceria com a gente também diariamente. A Black Jaw é uma delícia de lugar, aberta de terça a domingo a partir das 18 horas pro seu happy hour. Você pode fazer sua reserva para o aniversário, tem música ao vivo de quinta a domingo, um cardápio totalmente reformulado com várias delícias, o atendimento de primeira, comodidade de estacionamento no Mendes Convention Center. A Black Jaw Choperia é uma excelente opção para você curtir a sua noite. E também no almoço, ela está disponível para um almoço executivo, no caso, um almoço empresarial, na verdade. Se você quiser fazer uma reserva, a Black Jaw atende você. Tem que ser reserva prévia, é só ligar para lá para ter todas as informações possíveis para curtir muito a Black Jaw. Eu curto, você pode curtir também. 3228-7570, Francisco Glicério 206 no Gonzaga, em Santos. Black Jaw Choperia, 8h11. Giro Esportivo. Giro Esportivo, informações do esporte. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal. Bom dia, Zé. Um abraço a você, um abraço a gente ligado na 98. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, hein? E o Campeonato Brasileiro está em um momento espetacular. O líder Palmeiras tropeçou na rodada ontem, jogando em seu estádio, perdeu 1-0 para o Atlético Mineiro, gol de Leandro Donizete. Com isso, a vantagem do Palmeiras, que podia ser de 5 pontos, com o empate do Corinthians no Itaquerão no sábado em 1-1 com o Figueirense, a vantagem de 5 caiu para 2. E o Grêmio, que estava atrás do Palmeiras, bem lá atrás, chegou também com a vitória 1-0 para cima do São Paulo. A Ponte Preta de Campinas empatou 2-2 jogando esse estádio contra o Internacional. E o Santos Futebol Clube em um jogo espetacular
espetacular, do jeito que a gente gosta. O técnico kamikaze Dorival Júnior fez com que o time vencesse o Vitória na Bahia pelo placar de 3-2 e o Santos é o quarto colocado a 3 pontos do Palmeiras. Palmeiras líder, Corinthians e Grêmio na segunda colocação a 2 pontos e o Santos o quarto na verdade, a 3 pontos do líder do campeonato. O Palmeiras, Brasileirão nesse momento simplesmente espetacular, assim como o Santos ontem, viu, Zé? Então, Ricardo, foi um jogo bonito, mas pro torcedor do Santos, né? Foi ataque cardíaco. O Nicolau Beide está aqui, o Alexandre, nosso comentarista, também são santistas, estão comentando aqui, se bem que você colocou aí o Dorival Kamikaze, lembrei de 2010, Ricardo, o Santos produzia muito, né, no ataque e na defesa tinha esse susto aí de sempre. Mas não tem conversa com o Dorival, né? Já foi assim contra o Grêmio lá em Porto Alegre, o Santos perdia por 2-0, ele mexeu no time, colocou o time pra frente, o Santos empatou o jogo, tomou o gol no finalzinho, ontem fez 1-0, o Vitória empatou, o Santos fez 2-1, o Vitória fez 2-2, quando ele poderia colocar um jogador para segurar aquele meio campo do Santos, né? Para deixar o time mais compacto, que nada, tirou o Léo Cittadini, colocou o Giamota que fez o gol, o Fernando Medeiros tinha entrado, veio para ser volante e o Santos caiu para dentro, caiu para cima, fez o terceiro gol. Dorival Júnior não gosta de empate, prefere perder ou ganhar. O time dele é kamikaze, ataca, viu, Zé? Valeu, Ricardinho, muito obrigado e até amanhã aqui no Bom Dia 98 com as informações do esporte. Grande abraço, lembrando que Portuguesa, Santista e Jabaquara estrearam muito bem na 4ª divisão do futebol de São Paulo, vencendo no final de semana na segunda fase. Eu falei de futebol, para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos, Praça da República 35, Armazém 26. Ligue pra gente, a gente entrega na cidade, no centro de Santos e não cobra absolutamente nada. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, e você encontra lá também o café e o açúcar. Um grande abraço, até amanhã. É isso aí, Ricardo, 8h14. Estamos encerrando por aqui mais uma edição do Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia. Obrigado, Alexandre, até segunda-feira que vem. Obrigado, Zé, obrigado aos ouvintes da 98. Novidades por aí, Nicolau? Diga lá, Nicolau. Temos novidades, sim, aos nossos ouvintes. Em breve, a partir do dia 1º de julho, estaremos com o nosso Bom Dia. 1º de agosto. De agosto, opa, eu tô atrasado, hein? É segunda-feira. Segunda-feira, 1º de agosto. Estaremos na 102.1. Isso. Rádio do mesmo grupo, da Musicom. Estaremos com o nosso programa lá no mesmo horário, 15 para as 8. Até as 8 horas. 15 para as 7. 15 para as 7. Caramba, hoje eu tô meio lento. Bom, já que o chefe errou, tá todo mundo, os erros de todos aqui estão perdoados hoje. Um bom dia para todos e uma boa segunda-feira. Reiterando, obrigado ao Thiago Ferraz, valeu, Thiago, até amanhã. A partir de segunda-feira que vem o nosso programa será transmitido a partir das 15 para as 7 da manhã na 102 Rádio City, emissora aqui também do grupo Musicom. A casa é a mesma, mas vamos aí para um cômodo novo, outra potência de comunicação aqui do grupo Mussi. Agradecendo a audiência de vocês, dizendo que amanhã às 15 para as 7 da manhã estaremos de volta com mais uma edição do Bom Dia 98. Um grande abraço e até lá. A repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.